Assim, vamos tentar Tentando manter, mas moderar. não. É, por exemplo, se você perguntar, não, teve um colunista com quem eu concordo muito, até uma coisa, dizendo, os militares todos deviam sair. Sim, sair para quê? Eles vão fazer uma revolução contra? Vão chamar o PT, o PT, o PCdoB, ou quem para governar? Não vão. Então, sabe, eu prefiro, por enquanto, ter lá com a situação é essa, e os processos políticos vão se desenvolvendo, né? Isso sim, você tem que ter mobilização em torno da Previdência, em torno da educação, e você segurar e evitar os excessos, como teria ocorrido no caso da Venezuela, porque nós tivemos a pique de ter uma guerra. Porque se essas coisas, se você vê história, as guerras, claro, tem uns fatores profundos que estão ali operando, mas às vezes o começo é uma É um faísca. acidente, né? Nós chegamos à hora dos profissionais e tratamos dois vídeos anteriores sobre o assunto. Aquele primeiro com a entrada, com a solicitação do Grupo de Lima para que Cuba entrasse na questão venezuelana, assim como aquele telefonema do Putin para o Trump, que também trataram da questão através do diálogo. Agora a gente ouve aqui no blog 247, Brasil 247, uma entrevista do Leonardo, jornalista Leonardo Atushi, com o ex-ministro Celso Amorim. A gente sabe que o Celso Amorim foi ministro das Relações Exteriores durante 10 anos. 2 anos no governo do Itamar, mais 8 anos no governo da Dilma, de ministro do Exterior, de chanceler, e depois 4 anos como ministro da Defesa. Então é o Celso Amorim que hoje vem aí para falar dessa, que eu consideraria uma suposta crise militar, que não é uma crise. A gente vê aí há mais uma troca de fofocas entre grupos que estão insatisfeitos com a aproximação com o presidente da República. Então, a solução, segundo Amorim, é o diálogo. E o diálogo só se faz através de profissionais. O Celso Amorim abordou vários aspectos da situação atual dos militares no governo, assim como da administração Bolsonaro. Ele considera, por exemplo, que o Bolsonaro, o presidente da República, só está destruindo em vez de construir. E ele cita, por exemplo, essa questão educacional muito grave e que tem repercutido internacionalmente. E começa até a falar da questão do Instituto Pedro II, que é uma instituição secular e que agora está à míngua por falta de verbas, podendo até fechar. Agora, ele começa essa entrevista por situar aquilo que hoje a imprensa chama de crise militar, que não é propriamente uma crise, é uma briga, no meu entender, e parece que na do ex-ministro também, que é mais uma troca de farpas entre aqueles que estão buscando uma melhor posição junto ao presidente da República. Ele, por exemplo, acredita, o Celso Amorim, ele acredita que não houve golpe militar com essa chegada dos militares com Bolsonaro. Golpe, ele disse, houve antes, mas não que os militares tenham dado um golpe só porque estão lá no governo. E ele chegou a lembrar que até a Dilma, durante o governo Dilma Rousseff, chamou vários generais, 3 ou 4, para ocupar postos civis importantes. Um deles foi aquele da organização das Olimpíadas no Brasil, que foi um cargo estratégico muito importante. Teve outros generais que também assumiram o DENIT, que é lá do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem. Mas aí é importante essa colocação do Celso Amorim sobre o poder militar e os militares em si. Ouçamos. Sempre foi eficiente, correta. Pois é, antes ele tinha falado que os militares se consideram bons gestores. E ele até concorda com isso. Eu acho que essas são qualidades que têm que ser apreciadas. Agora, uma coisa é você gerir um quartel, outra coisa é gerir um país. Claro. Né? Aí eu acho que tem uma certa diferença e aí é que eu acho que talvez
Mas para terminar o raciocínio, então eu acho que, digamos, o que aconteceu não foi um golpe militar, embora, digamos, certamente houve participação, é uma curiosidade, quer dizer, eu sou dos que acham que houve um golpe claro. Que foi o impeachment, que é a prisão do Lula o fato do Lula ter sido barrado das eleições. Esses três fatos juntos, né, eles compõem um golpe, na minha opinião. Os militares não deram um golpe, mas eles participaram do golpe. Eles não foram eles nem que iniciaram, somaram o legislativo e o judiciário. Mas em determinados... Eles endossaram, né? Endossaram, sobretudo com a pressão sobre o Supremo. A famosa pressão sobre o Supremo. Então, agora... Então, quem chegou ao poder foi o Bolsonaro, não foram eles. Agora, eles ajudaram. E eles, por isso, receberam cargos. E eles acham que eles poderão se desempenhar bem desses cargos. Então, eles ficam nessa... Eles, obviamente, não gostam, na minha opinião, dos excessos que ocorrem no governo, ou de pessoas ligadas pessoalmente ao presidente, ou do próprio presidente, em certos casos, mas eles também não se atrevem a se opor a eles. O ministro Celso Amorim também criticou o fato de o presidente da República, o Jair Bolsonaro, ter condecorado com a Ordem do Rio Branco a maior comenda brasileira ao Olavo de Carvalho, justamente no momento em que ele, não é, o Olavo de Carvalho, está criticando e hostilizando os ministros militares em cargos civis designados pelo presidente Jair Bolsonaro. Uma coisa que parece uma contradição, mas que o Celso Amorim, que é político de velha cepa, além de diplomata, ele releva e acha que são coisas que podem, no futuro, se compensar ou se resolver e até se superar. Agora, o importante, segundo o Celso Amorim, é o diálogo. E o diálogo para sair da crise. Porque a crise brasileira também está começando a estourar, a questão do desemprego, a questão da indústria que está caindo, da produção industrial, e que faz toda essa recessão econômica, os salários baixos e aviltados. Então o ministro vê no diálogo algo que pode acontecer no Brasil. E ele acha que esse diálogo sim será possível, mas depois que resolver a questão do Lula, segundo ele. Aí pode haver dúvidas, né? Eu como sou muito... Eu fico sempre procurando... Cauteloso, eu também fico procurando as hipóteses mais otimistas, dentro de um contexto difícil, que é o que a gente está vivendo, né? Porque a gente precisa de um contexto que favoreça o diálogo, né? Eu acho que um dos grandes empenhos necessários no momento é tirar o Lula da prisão. Não é para ele ser presidente agora, não. É para poder haver um diálogo efetivo entre os vários setores da sociedade brasileira. Mas então, dentro desse quadro, quer dizer, você poderia interpretar, talvez, que quem sabe que esses elogios últimos do presidente a ele não são, digamos, uma espécie de despedida. Olha, tudo bem, você ganhou essa ordem, mas agora, não sei. Obviamente que eu não desejo um governo militar, que acho que não é bom. Claro. Nem para eles, na verdade. Eu acho que os militares são para defender o país. O Celso Amorim também abordou a questão da Venezuela, que ele engloba tudo num contexto só, não é? É crise na Venezuela, crise também econômica na Argentina e que, naturalmente, deverá provocar mudanças. Mas ele estranhou a posição do Brasil, do presidente brasileiro, em relação à Venezuela. Ele acha que o Brasil deveria ter uma posição mais efetiva, como sempre teve. Quer dizer, historicamente o Brasil foi um grande mediador. Mas agora não. Agora com essas posições, não digo nem direitista, mas essas posições radicalizadas do presidente têm levado realmente a um recuo do Brasil. E praticamente o país está ali a reboque dos Estados Unidos, sem ter nem como indicar um caminho que conduza a uma negociação. E o jornalista que conduziu a entrevista, o Leonardo Atushi, que é o diretor, o editor do blog Brasil 247, colocou muito bem uma pergunta ao abordar uma reportagem, uma entrevista do Juan Guaidó, presidente autoproclamado,
ao Washington Post. Bom, vamos falar então sobre a questão venezuelana, né? Porque na Venezuela, o que aconteceu? O Juan Guaidó, autoproclamado presidente, deu uma entrevista para o Washington Post e reconheceu que a Operação Liberdade foi um fracasso. Ele disse que não tinha apoio dos militares como ele tinha dito, como ele imaginava ter. O que aconteceu? O Juan Guaidó passou informações falsas aos Estados Unidos. John Bolton e o Mike Pompeo tinham certeza de que ele tinha apoio militar para um golpe. O Ernesto Araújo, chanceler, foi para os Estados Unidos, a meu ver, recebeu instruções sobre como agir, pode ser que não, mas chegou no dia D, acho que tanto recebeu instruções que o Eduardo Bolsonaro, que é uma espécie de chanceler informal, foi para a fronteira. Foi para a fronteira, esperando abrir a fronteira. Da outra vez que a gente tinha ido era o próprio Araújo. Exatamente. Então, no 23 de fevereiro. Ele imaginava que algo aconteceria e nada aconteceu, foi um fracasso. Qual que é a sua avaliação sobre o cenário venezuelano depois do fracasso dessa operação? Vamos tentar de novo? Primeiro você tem que avaliar se a CIA e a NSA estão fracassadas também, né? Porque se elas compram as informações do Guaidó, elas estão mal representadas. Não, eu acho que nisso tudo, primeiro, quer dizer, eu sinceramente não vejo. Claro que, vamos reconhecer uma coisa, existe uma insatisfação grande na Venezuela, esse é um problema que não é da agora. É uma sociedade muito dividida, é uma sociedade que sempre... Então, o ministro, que é muito pragmático também, ele diz que realmente há na Venezuela esse problema da divisão da sociedade. Sempre tratou mal a sua classe pobre, né? A Venezuela era um país rico, super desigual, né? A maior favela do mundo na época, assim se dizia, era aquela que subindo lá do aeroporto de Maiquetía para Caracas, né? Eu passei várias vezes, né? E é preciso dizer também que o presidente Chávez fez um governo voltado para as classes mais pobres. Agora, fez coisa errada, certa, de Maduro também, não sei. A insatisfação existe. Agora, ele não vejo legitimidade, ele não foi eleito para aquilo, ele proclamou os artigos da Constituição que são totalmente inconsistentes com essa ideia. Então, eu acho ali que, óbvio, o que mais me preocupa é a admissão da intervenção militar. Me preocupa quando isso é dito nos Estados Unidos, evidentemente, seria a primeira vez que os Estados Unidos interviriam militarmente de forma direta e proclamada. Fizeram indiretamente isso no Brasil, no Chile e tal, em, sei lá, um século, até mais de um século, porque atingiram várias vezes na América Central, mas não na América do Sul. Mas me preocupa mais quando eu ouço isso do Brasil, porque isso aí é uma coisa que contradiz toda a diplomacia brasileira, desde o Barão do Rio Branco até antes, que era sempre tentar resolver os seus conflitos pacificamente, pelo menos desde a Guerra da Tríplice Aliança. E o Bolsonaro até usou uma expressão assim, não, quando acaba a saliva entra a pólvora, né? Quer dizer, dizendo que o diplomata usa a saliva e eles, militares, usam a pólvora. Como a gente sabe que a saliva está curta, né? A gente fica muito preocupado. Mas a pólvora também está curta, né? Porque a pólvora está curta, o Brasil não teria condições de fazer uma guerra, mas ele pode provocar uma situação muito dramática, incentivar uma coisa interna. Felizmente isso não aconteceu. Eu não estou dizendo que não deva haver alguma forma de discutir, de um diálogo que realmente seja verdadeiro. O Celso Amorim apela para o diálogo. E aí ele chega até a aconselhar a nomeação do atual secretário-geral da ONU para fazer essa mediação, né? Que as coisas todas sejam cumpridas. E eu acho que isso tinha que ser através de algo internacional. Talvez o secretário-geral da ONU tenha mais capacidade. O secretário-geral da OEA você pode excluir, porque já está totalmente alinhado e nem fala mais, né? Nem ouve mais falar. Mas o secretário-geral da ONU talvez ainda tivesse com algumas personalidades internacionais, ou com alguns países, como México, Uruguai. Eu acho, sinceramente, o Brasil, hoje em dia, enquanto perdurar essa situação, enquanto perdurarem essas declarações que se ouvem, não só do presidente, você podia admitir que o presidente tem um arrobo e vai o chanceler, tenta moderar um pouquinho, né? Às vezes acontece isso em outros países, no Brasil não precisava, porque o próprio presidente Lula tinha muito boa, e o Itamar Franco também, com quem eu trabalhei nessa posição, tinha muito boa noção. Mas pode acontecer, mas no nosso caso não, o chanceler agrava, né? Ele dá uma pseudo-ideologia ou filosofia, sei lá, para justificar essas ações. Então, é muito preocupante. Então, não vejo papel para o Brasil, não. Eu acho que o papel para o Brasil, no momento, é ficar calado. E o senhor tem feito isso? Então, ele diz que, infelizmente, a posição do Brasil atualmente deve ser a de ficar calado
Quer dizer, para não se envolver ainda mais naquele conflito que não nos diz respeito diretamente, porque o que o Brasil vai lucrar com uma intervenção militar na Venezuela? Né? Claro que isso é arrobo, mas são arrobos que não estão sendo administrados e que, por isso, distanciam o Brasil do grande centro de decisões